Jesus, irmãos. É um privilégio e a honra são meus, são minhas. Quando o pastor João mandou a mensagem, eu tenho uma regra comigo mesmo lá na igreja. Eu não saio no primeiro domingo, porque é ceia, e eu não saio 2 domingos por mês. E eu já tinha um compromisso marcado domingo que vem, lá em Ribeirão das Neves, aniversário de uma igreja de um amigo, e ele já tinha me convidado desde o ano passado. Só que quando ele mandou a mensagem, eu vou apresentar a minha família daqui a pouco, eu falei com minha esposa, com a Sandra, assim, o pastor me convidou para o primeiro domingo, mas ele é tão gentil que eu estou sem graça de dizer não para ele. Aí eu não falei nada com a igreja, eu aceitei. Aí quando eu fui falar, eu já tinha aceitado. Eu falei assim, olha, eu já aceitei, agora... O pastor é muito gente boa, eu não posso dizer não para ele. Vocês têm um dos pastores mais gentis da nossa convenção. Não é verdade, pastora Tássia? E eu encontrei com o pastor Alan lá em Montes Claros, eu fui orador dessa e ele provavelmente vai ser orador da próxima, que eles convidaram o mesmo, que era o primeiro, até brinquei lá, que quando Mano Menezes assumiu a seleção brasileira, eles tinham convidado o Muricy antes. E um repórter muito chato falou com ele assim, você não se sente constrangido em ser a segunda opção? Ele disse, olha, o Brasil tem milhares de técnicos e eu sou a segunda opção, olha que maravilha. E eu disse para eles, a convenção tem centenas, talvez milhares de pastores, e eu sou a segunda opção, olha que maravilha. E o Alan também ficou como substituto para o mesmo orador que seria, que é o Cláudio Eli, lá do Rio Grande do Sul, e ele não pôde vir, eu falei com ele assim, você já pode preparar a mensagem, porque vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Então, o pastor Alan, possivelmente, será o orador da próxima Assembleia, lá em Itaúna, em 2026. Quero apresentar a minha família, fiquem de pé, por favor. Minha esposa, Sandra, aquela menina linda ali. O casal lá são minha filha Esté e meu genro Daniel, casaram em novembro. E aqui minha filha mais nova, Júlia, que está fazendo 18 anos hoje. Como eu sei que você não sabia, então você não trouxe, pode se sentar, não trouxe o presente, eu vou passar o número do meu Pix, e aí eu repasso. Aliás, ela também tem Pix, você pode passar direto para ela. Tá? Não fique constrangido, não. Qualquer valor. O presente não tem preço, presente tem valor. Então, a gente é muito tranquilo quanto a isso. Pois bem, muita alegria de estar aqui com os irmãos. 25 anos, bodas de prata, né? Jubileu de prata, na verdade, bodas é de casamento, jubileu de prata da igreja, que coisa linda. E conversando com o pastor João, ele contou toda essa história. E esses dias que essas datas marcantes acontecem, eles são dias de celebração. E Deus pôs uma mensagem em meu coração para falar com os irmãos sobre celebração. E eu quero andar um pouco no capítulo 5 de Josué, nós vamos falar de alguns outros textos também, mas por hora eu quero ler só o verso 10, Josué, capítulo 5, verso 10. Eles estavam celebrando o fim de um ciclo e o início de outro. E eu gostaria de comentar algumas coisas que estão presentes lá naquele texto. Podemos ler? Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Amém. O que eu ia dizer sobre o Alan é que eu disse para ele assim, pastor João complicou minha vida, porque ele te leva no sábado e me chama para ir no domingo. Você vai lá e arrebenta, eu prego meia boca, acabou para mim. Então, em nome de Jesus, se eu pregar meia boca, faça de conta que foi a boca inteira cheia dos 32 dentes. Beleza? Pois bem, irmãos, o contexto desse texto é a chegada em Canaã. Eles haviam caminhado por 40 anos, eles caminharam primeiro cerca de 1 ano e pouquinho, aí enviaram os espias, voltam com aquele relatório desastroso,
então Deus os pune com um pouco mais de 38 anos, totalizando 40 anos de caminhada. E após esses 40 anos, Moisés já morto, Deus se manifesta a Josué e diz para ele: você vai introduzir esse povo na terra, está lá no capítulo 1 de Josué, e eu sou com você, Josué, por onde você for. Você estava aqui dizendo, pastor João, será que um dia teremos um líder de jovens, teremos um trabalho de homens? E o que eu quero dizer para Hebron, aqui em Chácaras, hoje, é que Deus foi com vocês por todo esse caminho. E por isso hoje tem o trabalho de homens, de mulheres, de jovens, as meninas dançando, o pessoal ali de Libras, as irmãs cantando, a terceira idade. Então, é tudo resultado da presença de Deus ao longo desses 25 anos. E é isso que está acontecendo com Josué. São 40 anos de perambulação pelo deserto, e agora, já tendo atravessado, quando a gente chega no capítulo 2, tem aquela história maravilhosa de Raabe, essa mulher que estará, inclusive, na genealogia de Jesus. E depois, no capítulo 3, a abertura do Jordão. No capítulo 4, o recolhimento das 12 pedras para a construção do monumento, que vamos falar dele daqui a pouco. Então, eles estão celebrando porque eles venceram aquela etapa. E mais do que vencer a etapa, eles alcançaram o objetivo. O capítulo 5 de Josué vai narrar a celebração da primeira Páscoa dentro de Canaã, dentro da terra da promessa. Eles haviam já saído da Transjordânia, atravessado o Jordão, e já estavam do lado de lá. E agora, nesse primeiro momento de estabelecimento dentro da terra, Deus põe no coração de Josué a necessidade de celebração da Páscoa. E é uma festa, a Páscoa é uma festa de memórias, uma festa em que o povo de Deus lembra de algumas coisas. E olhando para essa celebração acontecida aqui no capítulo 5, nós temos algumas coisas sobre celebração sobre as quais eu gostaria de conversar com vocês hoje. E a primeira delas é que toda celebração tem que ser resultante da aliança que temos com o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Toda celebração tem que ser resultante da aliança que temos com o Senhor, o nosso Deus. Quando olhamos para os versos de 2 a 8, olha o que diz: naquele tempo o Senhor disse a Josué. Então é Deus se apresentando a Josué e dizendo para eles que eles têm que celebrar algo. Irmãos, celebrações são da vontade de Deus, porque nas nossas celebrações Deus é glorificado, e precisamos entender isso. Então o Senhor vem e diz a Josué: faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate e Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra tinham morrido pelo caminho no deserto. Agora olha que interessante, porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado, porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais a terra que mana leite e mel. Desculpa, eu repeti aqui. Porém, em seu lugar, pôs os filhos deles, e a esses Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Os irmãos sabem que a circuncisão é o corte da ponta da pele do pênis, chamada de prepúcio. Eu nunca fiz cirurgia de excesso de pele, tive um colega na PM que fez, e o coitado sofreu. Então, eles inflama e tal, e é uma dificuldade muito grande. Então, eles tinham que ficar quietos até que se recuperassem. Mas, esquecendo o detalhe aqui da cirurgia sofrida, preste atenção. Circuncisão foi uma aliança, o sinal, melhor dizendo, de uma aliança que Deus estabeleceu com Abraão, lá em Gênesis 17. Quando Moisés recebe a lei de Deus, em Levítico, no capítulo 12, versos 2 e 3,
essa instrução ela entra como lei para o povo de Israel. Todo menino de Israel, ao 8º dia, tinha que ser circuncidado. Os irmãos, não sei se estão lembrados aí do episódio da Diná, filha de Jacó, em que os irmãos dela trapaceiam os moradores de Siquém, porque o filho, Siquém, filho lá da cidade, havia estuprado Diná, e eles queriam vingar a moça. Então, a circuncisão é uma aliança, é o sinal de uma aliança que Deus estabeleceu com Abraão. E essa aliança entra para o povo de Israel na lei através de Levítico. E sabe o que é interessante, irmãos? É que a aliança, seja ela qual for, ela é a base de todos os relacionamentos que Deus estabelece com alguém. Desde o Antigo Testamento até hoje, o Senhor Jesus disse, pegando o vinho, pegando o pão, dizendo: isto é a nova aliança que eu faço com vocês. Nós também temos uma aliança com o Senhor. E é interessante porque Deus nunca aceitou celebrações que não fossem resultantes de alianças que eram observadas. Por exemplo, nos dias do profeta Amós, o povo tentava celebrar o Senhor com uma vida distante da aliança. E Deus vem e se manifesta através do profeta e diz o seguinte para eles: eu odeio e desprezo as suas festas. Olha que loucura. Deus está dizendo que odeia e despreza as celebrações que Israel fazia. E com as suas reuniões solenes, não tenho nenhum prazer. É como se Deus viesse aqui hoje, olhasse para nós, e nós, não estando em aliança com Ele, Ele dissesse para nós: eu odeio essa celebração de vocês. Eu odeio as meninas dançando. Eu odeio o coral que cantou. Eu odeio as irmãs da terceira idade. Eu odeio as crianças que cantaram, que dançaram. Eu odeio o ministério de louvor. É isso que Deus está dizendo para este povo. Vocês não cumprem a minha aliança e querem me celebrar. E diz mais o Senhor: mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei a melodia de suas liras. Amós 5, 21 a 23. Não há celebração sem aliança com Deus. Deus não receberá. Mas é interessante, porque o rei Ezequias, que é meio que contemporâneo de Amós, embora Amós, sendo do sul, foi profetizar no norte, Ezequias era rei do sul, mas estão ambos lá no século 8º a.C., Ezequias também quis celebrar o Senhor. Mas antes de celebrar o Senhor, segundo Crônicas 29, 10, ele diz assim: agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que o furor de sua ira se afaste de nós. Ezequias era filho do perverso rei Manassés. Foi um período terrível em Israel, em Judá, desculpa. Período terrível. Uma loucura. E agora Ezequias está restaurando a aliança em Judá, porque ele quer também celebrar uma Páscoa. Os irmãos estão entendendo o que está acontecendo na cabeça desse rei. Ele entendeu, amados, que sem aliança não dá para celebrar o Senhor. E é o que também está acontecendo com Josué. Ele só está circuncidando o povo. Eu vou falar de Ezequias daqui a pouco, mas ele só está circuncidando o povo porque ele entende que parte da aliança não vinha sendo cumprida. A circuncisão era uma exigência em Israel. Paulo diz que agora estamos circuncidados em nossos corações, graças a Deus. Não tive que cortar nada. Mas eles tinham. E nas alianças que Deus estabelece, não somos nós quem escolhemos os termos. Pensando um pouco em alianças humanas, muitas dessas alianças, elas têm um aspecto de uma aliança que era muito comum na Idade Média, que era a aliança de suzerania e vassalagem. Era a aliança estabelecida entre dois nobres, o suzerano, que era o nobre maior, e o vassalo, o menor. Nós somos os vassalos, e quem estabelecia os termos da aliança
eram os suzeranos e não os vassalos. Não somos nós quem estabelecemos os termos. Então Israel não podia decidir se circuncidava ou não durante os 40 anos no deserto. Há algo incompleto nesta aliança, e Deus está dizendo para Josué: eu quero que vocês me celebrem, mas antes eu quero que vocês cumpram a minha aliança, porque não é a aliança o resultado das celebrações, pelo contrário, são as celebrações que resultam da aliança que temos com o nosso Deus. Vocês estão celebrando 25 anos de Igreja Batista Hebron neste lugar, porque 25 anos atrás, alguém estabeleceu uma aliança com o Senhor para iniciar este trabalho, e é por isso que ele chegou até aqui, porque há uma aliança estabelecida. E então Ezequias, depois de restaurar a aliança, olha o que diz, segundo Crônicas 30, a partir do 21, os filhos de Israel que estavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias com muita alegria. Olha, com muita alegria, porque a aliança está restaurada. Diariamente os levitas e os sacerdotes louvavam o Senhor com instrumentos que tocaram bem alto em honra ao Senhor. Lembra de Amós? Deus está dizendo: eu não vou nem ouvir o barulho de suas liras. Agora há alegria em Judá, aleluia. Ezequias falou ao coração de todos os levitas, que revelavam bom entendimento no serviço do Senhor. Durante 7 dias eles comeram as ofertas da festa, trouxeram ofertas pacíficas e deram graças ao Senhor, Deus de seus pais. Vocês já repararam como que Deus gosta de festa, irmãos? Tem 7 no Antigo Testamento que eram obrigatórias. O negócio do bolo aí depois do culto, Deus gosta desse trem, irmãos. E você tinha que ter guardado macarrão para mim. Deus é festeiro. O dia que acabou o vinho, Jesus transformou a água em vinho para ter mais festa, para a festa não parar no meio. Era uma desonra. Deus gosta de festa. Ele estabeleceu essas festas. Nós vamos ver daqui a pouco mais alguma coisa sobre a Páscoa. Mas Ele estabeleceu festas para que os celebrássemos. Mas isso só tem sentido se tivermos aliança com Ele. E o Senhor ainda diz mais: porque Ezequias, rei de Judá, deu à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes deram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número, alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas, e toda a congregação dos que vieram de Israel. O Israel que não podia celebrar, está indo para o sul, porque lá tem aliança, e lá a celebração é aceita por Deus. O Israel do norte está indo para o Judá no sul, porque no Judá do sul tem aliança e a celebração sobe até o Senhor. Eles começaram a migrar, a procurar o lugar da aliança. Quando nós temos uma aliança com o Senhor, nossas celebrações são atrativas para aqueles que ainda não conheceram o Senhor. É por isso que a igreja cresceu. É por isso que tem o ministério de homens, de mulheres, de jovens, tem menina que dança, tem líder disso, daquilo, porque a aliança é atrativa, aleluia, ela puxa. Houve grande alegria em Jerusalém, desculpa, porque desde os dias de Salomão, ele está falando lá do texto 2 Crônicas 6, 7, capítulo 6 e capítulo 7, quando Salomão, ele consagra o templo, e ele faz uma grande festa. Mas antes de fazer a festa, ele ora e estabelece uma aliança com o Senhor. Tanto que o Senhor vem e diz assim: eu estarei presente. E quando o meu povo pecar e se humilhar e orar, lembram? 2 Crônicas 7, 14. Eu ouvirei dos céus. Desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido coisa semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A voz deles foi ouvida e a oração que eles fizeram chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Quando nós estamos em aliança com Deus, amados,
Nossas celebrações chegam diante do Senhor, as nossas orações são ouvidas, e Ele responde todas elas, porque Deus se alegra na celebração daquele que tem uma aliança com Ele. É por isso que festa boa é festa de crente, porque crente tem aliança com Deus. Segundo lugar, se celebrações são resultantes da aliança que estabelecemos com o Senhor, elas também precisam ser memoriais, que nos lembrem das ações de Deus em nosso favor, exaltando as vitórias recebidas durante as lutas travadas. Tem que fazer essa festa. São 25 anos, amados. 25 anos. Afinal de contas, a Bíblia não diz que fomos criados para a glória do Senhor? Celebrações devem ser memoriais, que nos lembrem das ações de Deus em nosso favor, das vitórias que recebemos durante as lutas travadas. Quantas lutas travadas nesses 25 anos, meu Deus! No verso 9, o texto de Josué 5 diz assim: então o Senhor disse a Josué, olha o que Deus diz para Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Deus está fazendo Josué lembrar de onde o tirou. E mais do que isso, o verso termina dizendo assim, por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Gilgal significa círculo de pedras eretas. Eles pegaram 12 pedras no leito do rio Jordão e fizeram um monumento circular com elas, e elas eram com as pontas voltadas para cima. E o objetivo de todo monumento era lembrar algo. Quando as pessoas olhassem para aquele monumento em Gilgal, elas deveriam lembrar que Deus havia feito algo poderoso por elas. Irmãos, quando nós falamos do Êxodo, a gente não fala só da saída do Egito. O Êxodo, ele é um período de tempo marcado entre a saída do Egito e o assentamento em Canaã, mas ele é muito mais do que isso. O Êxodo é o marco inicial da nação de Israel. E o Êxodo começa com a celebração da Páscoa. Quando Josué celebra esta Páscoa aqui em Canaã, ele está dizendo que um ciclo se fechou. É a primeira Páscoa dentro da nova terra. A nação está nascendo no Êxodo. Ela se concretizará bem depois, já nos dias dos reis. Ali eles terão um sentimento de nação. Mas ainda assim, é o Êxodo o marco inicial desse povo. E o marco inicial desse povo não foi baseado na ação de um grande herói nacional. Embora eles tenham tido Moisés e depois Josué. Mas o Êxodo não é sobre as ações de homens. Muito pelo contrário. O Êxodo é sobre o braço estendido do Senhor e sua mão forte, que os libertou do poder do Egito e de Faraó. Eles não tinham a menor condição por si mesmos de deixarem o Egito. Eles nem saberiam para onde ir. Eles nunca tinham ido a outro lugar que não fosse o território do Egito. Eles não conheciam o deserto. Tanto que Moisés pede ao Ababe que os guie pelo deserto. Não é resultante de homens, mas Deus está fazendo questão de lembrar: eu pus um fim na humilhação que vocês sofreram no Egito. Celebrem-me, porque hoje começa uma nova vida. Início do ano agora eu preguei na igreja de um amigo, muito meu amigo, é um irmão, em Belo Horizonte. E eles estão para terminar um templo novo, um templo grande, muito bonito, 4 andares, coisa linda. E eu disse para eles o seguinte: vocês têm que celebrar o primeiro culto, todo mundo tem que alugar roupa de festa e vir, porque Deus gosta de festa. As mulheres alugam vestido, os homens alugam terno e venham.
Deus está dizendo para Josué: olha o que eu fiz. Eles começaram numa loja, pastor, há 20 anos. Inclusive o pastor construiu uma sala lá nas medidas da loja, me parece que eram 4x5. A sala chama Gênesis, o início. E é a mesma medida da loja em que eles começaram. Ele falou assim: eu não quero que eles esqueçam nunca de onde o Senhor nos trouxe. E Deus está fazendo isso com Josué: eu tirei vocês do Egito, não se esqueçam. Celebrações são memoriais. Ao celebrarem 25 anos de Hebrom, vocês estão dizendo que Deus os trouxe até aqui. A celebração é antes, então, um olhar para trás. Precisamos olhar para trás e nos lembrarmos do que Deus fez por nós ao longo do trajeto. Eu tirei vocês do Egito. O que celebramos então? Tudo o que Deus fez. Josué acabara de atravessar o Jordão com o povo. Tinham que celebrar a Páscoa para se lembrarem de onde começaram aquela caminhada que agora resultava em celebração. Os exilados, quando voltaram da Babilônia, irmãos, eles escreveram um dos salmos mais lindos da Bíblia, pelo menos na minha concepção. Eles ficaram tomados de alegria. Celebraram o Senhor. Falamos desse salmo aqui hoje. Celebraram o Senhor, lembrando dos grandes feitos de Deus por eles. Olha o que eles dizem: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ou quando o Senhor trouxe de volta os cativos a Sião, nós ficamos como quem sonha. Você já sonhou e acordou rindo? Falando de sonho, não é de pesadelo, não. Falando de sonho bom. Ficamos como quem sonha. E eles dizem assim: então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. E se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Os outros reconheciam, mas aí eles próprios reconhecem e dizem assim: verdadeiramente, ou com efeito, grandes coisas fez. Não é que o Senhor fará, falarei daqui a pouco do fará, mas por enquanto é o fez. Eles estão dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Celebremos então, Hebrom, porque grandes coisas fez o Senhor por vocês. Grandes coisas. As celebrações, então, antes de tudo, elas nos fazem olhar para trás e agradecer. Nada de vir dizer: mas podia, não podia não. É exatamente o que tinha que ser, porque foi Deus quem os trouxe até aqui. Celebrações são memoriais. Terceiro lugar, amados, ao nos fazer olhar para trás e agradecer, e nos lembrar que temos uma aliança também com o Senhor, as celebrações também devem nos fazer olhar para frente e confiar, adorando. Olhamos para trás e agradecemos, mas prospectamos também, olhamos para frente e adoramos. 5 de Josué, do 10 ao 15, diz assim: enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Olha que delícia. Só terminar o texto aqui e eu já falo. Comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia comeram pães sem fermento e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou e os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Daqui a pouco eu continuo, presta atenção. Os 25 anos que passaram foram maravilhosos. Lutas, vitórias, conquistas. Só que aquele maná cessou.
tem um fruto novo a ser comido. Aquele maná é para o tempo do deserto. Aquele maná era para os primeiros 25 anos. Agora tem um tempo novo pela frente. E o texto segue dizendo o seguinte: olha, quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Você lembra que teve um negócio de pastor uns 2 anos atrás lá em Contagem? Um seminário de pastor. Assim que o pastor Elton tinha ganhado a eleição, ele fez. E eu ia pregar no outro dia cedo. Depois me jogaram para a noite, um frio que Deus me livre. Naquele trem lá, águas cantantes. Aquilo é águas congelantes. O que é aquilo? Nunca passei tanto frio na minha vida. Mas, pois bem, eu fui na noite anterior, porque eu achei que eu ia pregar de manhã. E ali por volta das 2h30 da madrugada, chegou um pessoal vindo do interior, e um sujeito entrou no alojamento lá, arrastando uma mala de rodinha. Eu falei: misericórdia, entrou um cavalo no quarto. E tac, 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 tac. E eu pensei comigo: és tu dos nossos ou dos nossos adversários, meu filho? Porque não é possível. Irmãos, eu acordei num susto, eu achei mesmo que tinha entrado um cavalo, parecia que um cavalo com ferradura estava andando dentro do quarto. Ele deu sorte porque ele estava no quarto ao lado, porque quando eu acordo meio apavorado, eu pulo logo no pescoço. As meninas, quando vão entrar lá no quarto, que eu estou cochilando, agora esse até casou, foi embora, sobrou só para a Júlia. Ela entra e pergunta: pai, você está acordado? Porque se me acordar, eu acordo meio dormindo, assustado. Não sei, acho que é coisa do tempo de polícia ainda. E que barulho, é isso que Josué está perguntando para o cara, porque ele tomou um susto quando ele viu o anjo. És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nenhuma coisa, nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Agora olha o que Josué faz. Porque depois disso aqui tem Jericó, irmãos. Ele vai ter que confiar em Deus demais. Porque vai derrubar muralhas tão estreitinhas que uma família morava em cima delas. Ele vai ter que confiar que ele andará 6 dias, uma vez por dia, calado. No 7º dia ele andará 6 vezes em volta, também calado. E na 7ª vez ele gritará, tocarão trombetas e aquele trem virá abaixo. É simples assim o que Deus pede de Josué. Então, olha o que ele faz, quando o anjo diz: eu sou príncipe do exército do Senhor, acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou. Aleluia. O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Com quem Deus fez isso anteriormente? Com Moisés. E Deus havia dito para ele lá no começo das prosas deles: como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O Deus que cuidou nos primeiros 25 anos desta igreja, cuidará todos os dias até que o Senhor volte. Nenhuma promessa é feita aqui. O anjo promete nada para ele. Pelo contrário, o anjo do Senhor declara a santidade daquele lugar. E Josué adora. Os memoriais erguidos, meus irmãos, devem servir para 2 coisas. Primeiro, para nos lembrar que nós temos uma aliança com o Senhor. Porque celebração sem aliança, eu tenho para mim que é muito parecido com o adultério. O que é o adultério? É ter relação com quem você não tem aliança. É por isso que Deus abomina isso tanto. Adultério é você querer celebrar, porque o sexo é uma celebração, com quem você não tem aliança. E por isso o casamento é algo tão poderoso diante de Deus. Então,
Os memoriais primeiro nos lembram que temos uma aliança. E só temos uma aliança porque Deus fez algo poderoso por nós. E quando nós nos lembramos do que Deus fez, nós confiamos plenamente no que Ele é capaz de fazer. Josué atravessou o Jordão com o povo pelo poder de Deus. Você já imaginou o que é um rio parar no seu curso? Houve um filósofo na antiguidade que ele dizia que você nunca entra no mesmo rio duas vezes. A ideia dele do devir, porque a água vai. Mas aqui, quem passou por lá de lá e voltou, enquanto o povo não atravessou, entrou no mesmo rio duas vezes. Porque as águas pararam exatamente onde Deus determinou que elas parariam. Então Josué atravessou o Jordão com esse povo. E por isso ele ergue Gilgal, o círculo de pedras eretas. Agora, como eu disse antes, Josué está para enfrentar as muralhas de Jericó. E logo após a celebração da Páscoa, lá quando Ezequias acaba de celebrar a Páscoa, o texto diz assim: e depois desta grande fidelidade, vem a tentação que ele cai lá quando é enviado à embaixada da Babilônia. Eles haviam acabado de celebrar a Páscoa. E tem Jericó na frente. Irmãos, eu não conheço a história da igreja exatamente, como foi, por exemplo, a construção. O pastor contou parte, fazendo cantina, mas eu tenho certeza que foi muito mais do que isso. Só que depois de uma vitória, tem uma batalha nova. Porque a nossa vida não para porque tivemos vitórias. A gente não pode cair no erro de Davi, que ficou em casa dormindo, achando que não precisava ir mais para a batalha comandar o exército. Ele já tinha ficado todo o período de chuvas em casa, porque eles não saíam para a batalha no período de chuvas. Não era hora de estar em casa. Tinha meses que ele descansava das guerras. E Josué vai para Jericó. Ele sabe que ele precisa atravessar Jericó para que o propósito todo se cumpra. E Deus está dizendo para ele: eu estou aqui. Eu estou aqui. E o que você quer, Senhor? Tira a sandália dos pés, aqui é a terra santa, santifica. O mesmo que ele diz lá atrás, santifica o povo, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Ele está dizendo agora, santifica. Entre em aliança. Esteja em aliança. Lembra dessa necessidade, então, de estar em aliança para celebrar o Senhor? É isso que o anjo lembra, Josué. Ao celebrar, olhando para trás, Josué e Israel viram o Deus que os conduziu pelo deserto por 40 anos. Sandálias que não estragavam, roupas que não envelheciam, maná que não precisava ser guardado de um dia para o outro, mas no sábado era guardado e não estragava. Em qualquer outro dia estragava. Reis que foram abatidos, águas amargas transformadas em doce, águas que fluíram da rocha, sombra da nuvem de dia, calor e luz da coluna de fogo de noite, inimigos que não conseguiam tocá-los, mesmo sendo muito mais experientes no deserto do que eles. Aliás, eles não tinham experiência nenhuma com o deserto. Os habitantes de lá já estavam há séculos. E eles nunca sequer tinham saído do Egito. É isso que eles estão vendo quando olham para trás. O que vocês veem, Hebron, quando olham para trás? Os que estão desde o começo e olham lá para 1999, o que vocês veem? Os que chegaram em 2001, 2002, 2005, 2008, 2017, o que vocês veem? Os que olham para 2020,
ano da pandemia e toda aquela loucura no mundo, o que vocês veem? Quantos talvez pensaram que essas portas fechariam? Mas aqui estamos nós. Porque olhando para trás, vemos uma coisa só. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Uma coisa só. Ebenezer, Ele é a nossa pedra de ajuda, a nossa pedra de socorro. Ao olharem para frente, eles veem este mesmo cuidado se expressando no fruto colhido da terra. O maná cessou, mas ninguém passou fome. Porque o segredo não está no maná. O segredo não está no dinheiro que entra no gasofilácio. O segredo não está nessa estrutura tão gostosa de estar dentro dela. O segredo não está nesse pastor gentil e amável. Eles entenderam que o segredo é a presença de Deus. Josué, irmãos, era o fiel escudeiro de Moisés. Moisés esteve no monte, ele esteve junto com Moisés. E ele viu quando Moisés falou com o Senhor: se a sua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Josué entendeu isso e por isso ele podia olhar para frente, com esperança, com expectativa, com confiança. E porque ele tinha esperança, porque ele tinha expectativa e porque ele confiava, ele adorou prostrado diante do anjo do Senhor. Vamos adorar o Senhor em tudo que Ele tem para nós para frente. Quantos ficaram pelo caminho? Quantos desistiram na pandemia? Quantos não voltaram mais? O segredo não está em quem foi. O segredo está é que Deus permaneceu com vocês. E por isso a casa está cheia. E vai encher mais. Porque Deus está em Hebrom. Aleluia. Mantenha a aliança. Traga à sua memória o que pode te dar esperança. Faça como Jeremias. No meio do caos, ele diz: eu vou trazer à minha lembrança o que me dá esperança. E olhe para frente, confiando que o bom Deus que te conduziu até aqui te conduzirá em todos os momentos da sua vida. Parabéns, irmãos. Parabéns pelos 25 anos. Eu não conhecia a igreja, não conhecia o bairro. Aí quando eu vim chegando pela Via Expressa, falei assim, aí o navegador mandou entrar à direita, falei assim, é do lado do Tropical, pertinho do Sensoban, para cá, né? Eu estou meio perdido aqui para cá, pertinho do Sensoban. Bem, não ri de mim não, porque eu não sou daqui, como é que eu vou ter direção? Lá na igreja eu sei onde está tudo. A minha esposa, gente, ama rir de mim. Escorreguei um dia, estava limpando uma caixa de gordura, aí a água voltou e eu caí na besteira de passar na cerâmica sem chinelo. Eu escorreguei, bati a nuca na ferragem da porta. Quando eu olhei para a esquerda, porque lá em casa as portas são todas enfileiradas, da área de serviço você vê a sala. E eu olhei para a sala, e essa mulher ria, e ela ria. Aí outro dia eu pedi para ela 3 virtudes que ela vê em mim. Eu não lembro das outras 2, não. Eu lembro só da última que ela falou. Você é engraçado. Eu falei, deve ser porque eu caio muito e ela gosta de rir de quem cai. 28 anos quase, eu nessa luta. Mas ela me abençoou muito.
Quando eu casei com ela, eu pesava 69 quilos. Agora eu tenho 81. Olha como é que eu estou bonitinho. Mais cheio. Eu tinha cabelo. 25 anos, irmãos. Fiquei muito feliz quando o pastor João me chamou. Mantenha a aliança, Hebron. Não quebra, não. Seja noiva fiel. Lembre do que Deus fez. Lembra do corinho antigo? Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma. Dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Fez tanto que a gente fica como João, não dá nem para ficar escrevendo. Nesse João não, o outro, o evangelista. Não dá nem para ficar escrevendo, porque o mundo não cabe. É tanta coisa. Mas deixa eu te contar um negócio. Ele ainda tem muito por fazer. Então siga confiando e adorando enquanto celebra. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pastor João. Espera aí, pastor Rocha. Nós vamos chamar a esposa dele aqui, eu quero chamar minha esposa também. Queridos, deixa eu dar uma orientação. Nossa Rede Kids, ela está precisando que os papais que nos visitam ou que estão aqui pela primeira vez, elas não conhecem todas as crianças, elas conhecem as daqui. Então, se você, papai, que veio aqui talvez a primeira vez, convidado, a sua criança está lá embaixo, ela não vai ser liberada se você não for lá buscar. É isso mesmo, tia Perla? Então, eu vou pedir para que você, cuja criança é a primeira ou talvez segunda vez que esteja conosco, dá uma ida lá embaixo só para buscar a sua criança, porque a gente não pode liberar se o papai, que a gente não conhece, né, não for lá pegar. Então, se você está aqui, sua criança está lá embaixo, é a primeira vez dela, por favor, dá uma ida lá. Dá um beijo aqui na amada. Que bom te ver. Pastor, a gente preparou uma lembrança para vocês, né? Mas como hoje é aniversário da Júlia, vem cá, Júlia. Quem vai receber é você o presente. Vem cá. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Júlia. Glória a Deus. Vem cá, Júlia. Pai agrade as filhas dele. Oi, vamos ficar de pé para a gente cantar o nosso Eu Te Abençoo para a Júlia? Vem cá, Júlia. Vamos cantar? Levante suas mãos. Corre aqui, Joe. Quem sabe faz ao vivo, né? Os meninos do louvor. Pede licença aí com carinho. Vamos tirar foto aqui. Vem cá junto aqui, pastor. Vamos cantar para ela. Rô, pega o microfone aí, já puxa para a gente, vamos lá, Joe. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Sorte de bênção Glória a Deus, aleluia. Pastor, nós somos grandemente abençoados. Quem foi abençoado? Dá glória a Deus. Não vamos esquecer de guardar a aliança, amém? Obrigada, pastor, obrigada, pastora, obrigada, Júlia. Irmãos, eu preciso dar algumas orientações, você pode sentar rapidamente. Nós vamos distribuir os bolos. Mas olha o que acontece. Todos os anos a gente prepara um tantão de bolo. Rodrigo, eu estou muito feliz de te ver. Glória a Deus. E a gente faz muito bolo, irmãos. A gente chega a fazer 500 bolos. E tem gente que fica sem bolo.
Como que essa conta acontece? É porque tem irmão abençoado que a gente entrega o bolo na porta, ele dá a volta pela lateral e volta para buscar. É difícil, irmão Tiago, é difícil, não é? É o povo de Deus. Não bebe não, mas que come, come, né? E aí, o que nós vamos fazer esse ano? Nós vamos entregar, igual aconteceu ontem. Ontem tinha macarrão para todo mundo, mas teve gente que comeu 3. Teve uma criança que me encontrou aqui na escada e falou assim: esse é o meu terceiro. Aí o pessoal que demorou aqui, quando chegou lá embaixo, não tinha mais, porque teve gente que comeu 3, 4, né? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos entregar o bolo aqui dentro. Mas antes, eu queria convidar aqui, preste atenção. Eu queria convidar aqui todos os irmãos que estão aqui na igreja há mais de 20 anos. Fique de pé, por favor. Quem está aqui há mais de 20 anos? Maiane, já pode ir subindo. Isabel, já pode ir subindo. Se você está aqui há mais de 20 anos, Suelen, você nem existia, não é? Quando sua mãe chegou aqui. Então vem cá, Suelen. Isabel, já subiu? Gabriel, há mais de 20. Você está velho, hein? Misericórdia. Aí você olha para mim e fala: e você então, né, pastor? Misericórdia. Sobe, Jael. Sobe, Sussu, você veio. Irmãos, o Sussu estava passando mal e conseguiu vir hoje. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Vamos, quem mais, gente? Está aqui há mais de 20 anos. Irmã Maria do Rosário, a Cal, irmã Alminda, irmã Vige, o Gilson. Quem mais? Mariana. Mariana só não cresceu, mas já tem mais de 20 anos que ela está aqui. Glória a Deus. Quem mais? Disseu, corre aqui, Disseu. Perlinha, você está aqui também, filha, mais de 20 anos, vem cá. Quem mais? Vem, Nilton, cadê a Gislene? Cadê? Está aí já? Está aí? Como ele chama, a Leninha. Está aí? Todo mundo há mais de 20 anos estão aqui? Cadê a Sula? Está aí a Sula? Está aqui. Ô, Jason, cadê o Jason? Jason, você tem quantos anos está aqui? Você tem 20 anos, Jason. Tem 24 anos que ele está aqui? Ô, você está fazendo o que aí, Jason? Não estou entendendo você. Cadê o Gabriel? Está aqui em cima já. Está aí já. Olha que bênção. Mais alguém, querido, que eu esqueci? Não. Agora eu queria chamar quem nasceu aqui mesmo. Nasceu. Não é que aqui é um hospital, né, irmão? Calma. Por exemplo, a Gabi. Cadê a Gabi? Está aí? A Gabi nasceu já na Hebron, né? A Laura. Cadê a Laura? Ah, as crianças estão lá. Deixa elas lá. Né? Sara, Aninha, Daniel. Irmãos, eu me recordo do tempo que a gente não tinha nem trocador nem berçário. Eu juntava 2 cadeiras assim para trocar o Daniel e a gente ia dando. Ó, você vê que exposição, né, mamãe? Obrigada. Mas era desse jeito. Não tinha onde trocar, irmãos. Né? Quem está mais naquela época, né, Perlinha? Dava aula para as crianças naquela sala que não tinha coberta, era um buraco. Quando chovia, descia água pela escada, as crianças tinham aula nadando, né? Era uma bênção. Né? A Sula dava aula para os adolescentes no corredor do banheiro, porque não tinha sala, né, Sula? Era um corredorzinho em frente ao banheiro, então, dependendo do aroma, os meninos sofriam. Mas, irmãos, isso é ser igreja, né? A gente louva a Deus pelos irmãos da Assembleia de Deus, que vinham furar tubulão com a gente aqui, né, amor? Passava depois da escola bíblica, todo mundo de terno, vindo da Assembleia de Deus, e falava assim com a gente: peraí, pastor, estou chegando já. E voltava com a colher de pedreiro para furar tubulão com a gente, e as irmãs entregando lanche, igual telecena, né, irmãs? De 1 em 1 hora, a gente levava lanche para os irmãos trabalhando. E a obra vai caminhando, mas a obra não é feita como museu, né, irmãos? Tem os que chegaram agora e que estão doando vida, amor, que estão doando trabalho, serviço. Então, você não é menor e nem menos importante. Então, eu quero convidar o último que se batizou aqui na igreja, os últimos do último batismo, por favor, subam no altar. Quem foram os últimos que batizaram? Podem subir. Letícia, sobe Letícia, Felipe Gandra, Sara, quem mais? O Mateus está aí também, não está, Mateus? Olha lá, o Mateus. Quem mais?
Ana Luísa está aqui já. Não, qual? Ah, a Ana, sua sobrinha. A Ana da Fabi. Cadê a Ana da Fabi? Está aqui? Não? Não, as crianças estão na salinha. Vamos deixar elas lá quietinhas. Amém? Olha que povo bonito. Eu vou até sair da frente, amor, para vocês. O pessoal da mídia tirar uma foto bonita aí. Olha que povo lindo. Glória a Deus. E eu quero louvar a Deus também pela vida da irmã Dalgisa e irmã Luísa. Foram muitos almoços, né, irmã Neuza? Muitos almoços, muitos jantares. O pastor João vinha como seminarista e tinha que comer na casa de alguém. E eles já vinham, traziam comida para dentro da congreguinha, como dizia Perlinha, né? Irmãos, nós passamos por uma pequena igreja ali na Gaforina, no início da rua da Vila Belém. Depois nós fomos para a rua Cipreste, em frente à casa da irmã Adalgisa. Depois fomos aqui para o depósito, ficamos ali mais tempo, até que pudemos vir para cá. E Deus tem nos dado graça. E em breve nós vamos fazer nossa galeria em nome de Jesus, amém? Amém. Eu creio nisso, você crê nisso? Eu creio também, em nome de Jesus. Sara, você também nasceu por aqui? Quase. Não, você pode descer, filho. Não, sem chance, você nasceu aqui. Cadê a Regina? Regina? Cadê a Regina? Quanto tempo tinha a Sara, Regina? Nasceu aqui, então vem embora, minha filha. Vai, vem descalça mesmo, Sara. Você é chique. Sem sandália, com sandália, vem embora. Aplaude o Senhor pela vida da Sara, bonitona. Gente! E eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar parabéns para nós, para todos nós. Nós estamos fazendo 25 anos. Glória a Deus. Então vamos cantar parabéns. Pastor João é bom em acender, né? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, não é esse bolo não, isso é fake, viu? Senão você ia comer um bolo mais ungido, que todo mundo vai soprar agora. Todo mundo vai soprar, viu, gente? Não é esse bolo não, louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer, pastor Rocha, eu cheguei aqui, eu tinha 72 quilos. Hoje, deixa pra lá. Acendei primeiro. Glória a Deus. Vamos cantar com alegria, viu, gente? Com alegria, com alegria. Isso, climatizador, acho que não vai deixar ligar, não. Cadê os instrumentos? No 3, 3. Parabéns você nessa data querida, com Jesus ao seu lado. Muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, com Jesus ao seu lado. Muitos anos de vida. Peraí, o tom. Faltou. Mas é porque a gente vai encerrar no Eu Te Abençoo. A gente está tão acostumado com Eu Te Abençoo que o nosso parabéns saiu todos afinados. Vamos lá. Cadê dois jovens? Dois jovens estão ali no gabinete. Altos, dois jovens altos. Bora, gente, senão a vela apaga. Bora, bora. Achou aí no gabinete? Tá isso. Isso, no armário ali, ó. Pezinho perto dos livros. Isso. Achou? Cadê dois jovens? Um do outro lado. Tá ali, ó, o Gandra. Ei, bora lá, vamos lá. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais. Antes da gente orar, vamos orar, né, irmãos? Vem cá, meu amor. Queria louvar a Deus pela sua vida também.
Isso é uma bênção na minha vida. Irmãos, quando eu vim para cá, irmãos, essa preciosa mulher que Deus me deu, eu lembro que eu estava já aqui, né? 1 ano, 2 anos praticamente já aqui, mas a gente estava com o casamento marcado e ela iria abandonar, vou dizer assim, todo um roteiro de vida, porque 2 meses antes de formar, nós recebemos o convite do pastor Edeci para ficar aqui. Eu disse, amor, já tem um convite para a gente ficar na nossa terra, temos tudo lá, temos o nosso lote, casamento marcado, geladeira comprada, máquina de lavar, fogão, tudo lá. E Deus mudou toda a rota. E a pastora estava trabalhando no fórum, uma carreira, iniciando na área jurídica, terminando sua faculdade de Direito. E aí eu disse, amor, vamos orar. E essa mulher orou junto comigo. E Deus mudou, como disse, a nossa rota. E ela disse, amor, Deus está confirmando e nós vamos. Eu digo, é verdade, nós vamos. E eu fiquei pensando, meu Deus, é tão difícil, eu não posso forçá-la. Mas ela disse, como a Ruth, né, onde for, eu irei também. Quando você pôs. E de fato, irmãos, a gente dormia, não tinha cama ainda, tinha um colchão, né? Colchão, comia igual japonês no centrozinho. Não tinha mesa, não tinha cadeira. E ela topou esse desafio em Deus, veio. E eu disse, amor, olha, nós vamos, é uma igreja que está começando, e nós vamos iniciar esse trabalho, pela graça do Senhor. O pastor Edeci nos confiou essa missão. Olha, não é a nossa igreja aí não, viu? Nossa igreja, irmãos, lá tinha mais de 1000 pessoas, tudo estabelecido. Não é a nossa igreja não, viu? Fui falando isso com ela no ônibus, vindo para cá, 305B, nossa alegria. Deus abençoe 305B. E aí, quando chegamos aqui, irmão, que eu abri aquela portinha de ferro, irmão divino, abriu aquela portinha de ferro. Ela disse, amém. Claro, irmãos, que naquela época ela tinha alguém do lado, viu, pastor Rocha, com muito cabelo na cabeça. A barba toda preta. Irmãos, o Isaac está aqui. Então, meu amor, Deus te abençoe, sempre muito precioso. Nossos filhos que nasceram aqui, nessa cadeira aí, nasceram. Mas a gente tem uma grata alegria, irmãos. Servir a Deus em Hebrom é uma alegria para nós. Cadê o Isaac? Cadê o Isaac? Está aqui, Isaac? Isaac, ele dormiu, foi esquecido na igreja, viu, irmão? Esse rapaz aí, ó. Chegando em casa, cadê a Neide? Está aí não, né? A tia dele trouxe ele e esqueceu ele na igreja. A gente fechou a igreja e ele dormiu lá dentro. Aí nós estávamos chegando em casa, a tia ligou, pastor, o senhor já está em casa. Nós morávamos no Eldorado na época. Eu disse, está chegando em casa. Dá para o senhor voltar? Mas tu esqueceu alguma coisa? Esqueci, meu sobrinho está lá. Vamos fazer uma oração, gente. Vamos fazer uma oração. Eu queria que a gente orasse, porque, como o pastor Rocha pregou, 25 anos é tempo de renovação, de votos. Só que a gente vai fazer para o nosso noivo. Então, eu queria que você fechasse os seus olhos. A noiva de Jesus em Hebrom, aqui, vai renovar os votos com ele nesses 25 anos. Amém? Você pode falar assim comigo, Senhor Jesus. Nós somos gratos por esses 25 anos como Igreja Hebrom, aqui no Chácaras. E nessa noite, como igreja, nós queremos renovar nossa aliança, nossos votos, de sermos fiéis a Ti, de sermos adoradores, de sermos intercessores, até que o Senhor venha. Nós manteremos esta aliança, não na nossa força, mas na graça do Senhor. Queremos caminhar por quantos anos ainda o Senhor nos der, na Tua presença,
firmes com o Senhor, porque a aliança vem primeiro que a celebração. E nós estamos aqui celebrando esse momento e devolvemos ao Senhor gratidão, a honra, a glória, a força, o poder, somente, tão somente ao Senhor Jesus, que é o motivo dessa festa. Receba nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. A Ele glória. A Ele glória. Se assenta. A gente vai pedir para sentar. Os irmãos que estão aqui. Vai ficar aí o bolinho vai vir agora. Senta, a gente já está encerrando. Só para você não ficar sem. Okay? Já pode entregar. Ô Estel, deixa o pessoal lá fora entregar para as crianças. Vamos entregar logo para quem está aqui dentro, porque a gente já agiliza. Pode entrar, gente. Entra, Júnior. As crianças podem esperar lá fora, porque senão a gente vai trocar. Então, vamos servir logo quem está sentado. Depois tem muito bolo ainda, gente. Tem muito bolo. As irmãs fizeram 400 bolos. Vai dar para todo mundo. Deixa a gente servir logo quem está aqui dentro. A gente vai cantar. Presta atenção, gente. A gente está servindo. Nós vamos comer, é óbvio, ou em casa, ou lá fora, tá bom? Conversando com o irmão. Tem cafezinho aí atrás também? Tem café, chá, tem ali atrás. Tudo 0800, tá bom? Mas nós vamos comer lá fora, ou levar para casa. A preferência, irmãos, prioritária é quem está aqui. Você não vai levar para o pai, para a mãe, para o irmão, para a irmã. Aí pegar o seu bolo. Queridos, deixa eu encerrar. Nós vamos orar encerrando essa noite. Quem já recebeu, depois da oração vai poder sair. O louvor vai cantar, vai louvar. Mas, irmãos, a vida de igreja é uma vida real. Enquanto você recebe, preste atenção no que eu preciso falar. Enquanto nós estávamos iniciando o culto aqui, nós recebemos uma notícia muito triste. Mas, por outro lado, também nós que temos Cristo, temos também a esperança da nossa salvação. Então, irmãos, foi difícil nos primeiros momentos, mas eu disse: Jesus, nós vamos celebrar essa festa ao Senhor. Mas recebemos uma triste notícia que um irmão nosso faleceu agora há pouco. Irmão Alexandre, que morava em frente ao irmão Drim, converteu e batizou aqui na igreja. Ele estava com dengue, irmãos. E aí conversou com o Drim. Que horas era, Drim? 2h da tarde, estava conversando lá. E aí, irmãos, o irmão Alexandre, ele tinha, eu não sabia, que ele tinha já problemas de coração. E aí, agora no finalzinho da tarde, chegou a notícia de que ele sentiu umas dores no coração. Foi levado ao hospital e, infelizmente, ele faleceu. Ele está com Jesus. Irmão Alexandre, ele chegou aqui e ele entregou a vida a Cristo. E ele lutou, né? Viveu uma luta e foi liberto de vícios, de bebida, e testemunhando que Jesus Cristo era o Senhor da vida dele. Então, querido, nós vamos orar, porque há uma família agora enlutada. Há uma família da igreja, só era ele. A família, por favor, a família não era da igreja, a esposa não era, ele era. Os filhos também não são daqui. A filha é de outra igreja, mas nós vamos orar pela família dele, sentado como você está. Pastor, terminando assim o culto, sim, irmãos, a vida da igreja é assim. Eu não podia trazer essa notícia no início, porque nós não teríamos, né, momento que a gente precisaria agradecer e adorar a Deus pelos 25 anos. Mas agora, antes de sairmos, eu quero que a gente ore. Se você assim sentado já recebeu o seu bolo, fecha os seus olhos. Vamos orar. Senhor, Tu tens o controle de todas as coisas.
A nossa vida não é nossa, é tua. Foi o Senhor quem deu e é o Senhor que na hora do Senhor recolhe. O Senhor a toma. Nós queremos te agradecer pela vida do nosso irmão Alexandre, porque o Senhor veio ao encontro dele, porque ele teve a experiência de nascer de novo, ele viveu a experiência de entregar a vida ao Senhor. Senhor, nós estamos em festa nesses 25 anos, mas terminamos o culto com um sentimento de perda. O nosso irmão, ele está em um sentimento de alegria eterna. Ele goza da tua alegria eternamente. Ele está na tua presença, mas nós queremos orar pela família dele. Queremos orar pela esposa, pelos filhos. Queremos orar pela nora, pelo genro. Queremos orar por toda a família, Senhor. Envolve agora com graça, com conforto e com consolo. É o que nós te pedimos, Senhor, nesse momento de luto dessa família e de nós, tua igreja. Traz o conforto do teu Espírito. É o que nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para sempre. Irmãos, eu não veio trazer essa notícia para você sair daqui triste, mas eu quero dizer que nós temos uma esperança que quem não tem Jesus não tem. A gente fica sentido, mas a gente sabe que não é um adeus, é um até breve. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Pastor Rocha, muito obrigado mais uma vez. Pastor Rocha e família, depois por favor vem aqui. Nós vamos aplaudir a Jesus, porque Ele sempre será digno de nosso louvor e nossa adoração. Vamos aplaudir a Jesus. Pastor Rocha.